A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, vamos ouvir uma palavra de Deus e vamos ler a Bíblia comigo, tu e eu e tu. Nós vamos ler no livro de Marcos, nós já estamos no capítulo 2 de Marcos, amém? Glória ao nome santo do Senhor. Deus abençoe a cada um que estão compartilhando aí, amém, povo de Deus? Estou projetando aqui, quando eu não abençoar mais um pouco aí, comprar um material para o meu vídeo, para o meu canal, para eu fazer vídeo ao vivo. E também tenho muitas coisas para ensinar. Daqui para frente a gente vai ouvir, amém? Vamos ler a palavra de Deus. O paralítico de Cafarnaum, capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez, viu, por Deus? Entrou outra vez em Cafarnaum e soubesse que estava em casa, ou seja, o povo soube que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tanto que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabia. Era tanta da gente que nem na porta cabia, significa não cabia mais gente. Amém, povo de Deus? E anunciava-lhe a palavra, Jesus anunciava a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico. Glória é o nome santo do Senhor. Neste momento, Jesus estava dentro de uma casa. Tinha tanta da gente que não dava para passar ninguém mais pela porta, de tanta gente. Vocês sabem como é que é, muita gente entulhada no lugar, querendo ver alguma coisa e ninguém passa. Eita glória, entendeu, povo de Deus? Vai aí, ouvindo aí. Glória a Deus. E trazendo por 4, e vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazendo por 4 pessoas, 4 amigos, certo? Trazendo por 4, e não podendo aproximar-se dele, não podendo aproximar, porque pela porta não dá, certo? Por cima também não dá, porque a porta é a altura das pessoas. Glória a Jesus. Vai pensando aí, povo de Deus, aleluia. Aproximando-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava fazendo um buraco. Baixar, olha, pense nos colegas que foi que fizeram com o paralítico. Pegaram o paralítico, como não deu para passar, levaram por cima da casa, que naquela época não era a maioria da casa desse povo não era telha, certo? E nem era também laje. A laje só ali daquela época, acho que só o rico mesmo tinha. Mas nesse povo aqui, nesse povoado, as casas eram feitas daquele material ou palha, ou daquele material que hoje a gente vê nas chamadas barracas de praia, certo? Com aquele mato lá, que eu agora esqueci do nome, mas foi feito com aquilo ali. Aí eles abriram o buraco lá, tiraram aquelas palhas lá, e abriram e colocaram o paralítico por cima da casa para cair bem pertinho, perto de Jesus. Jesus ali já estava vendo a fé daqueles 4 homens, eita glória! Aliás, 5 que o paralítico também estava com fé que ia ser curado. Preste bem atenção, povo de Deus, aleluia! Eita glória, tem alguma coisa impossível para esse Deus fazer conosco, mas Deus viu o sacrifício deles, aleluia! Deus viu o sacrifício dele e levaram o paralítico por cima da casa, não deu para passar, ele abriu um buraco e para descer com eles, aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava fazendo
um buraco, baixaram o leito e que jazia o paralítico, e Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico, filho, vendo a fé desse paralítico, viva, filho, perdoado, aí Jesus já diz, filho, perdoado estão os teus pecados. Glória a Jesus. Olha o jeito que Jesus vai curar o rapaz. Simplesmente disse, filho, perdoado estão os teus pecados. E ali estava assentado algum dos escribas. Continua perturbando esses povos aí, o escriba, que razoavam em seus corações, nem falava, só razoou nos seus corações, certo? Pensando e dizendo, por que diz este assim blasfêmia? Dizendo que Jesus era blasfêmia, que pode perdoar pecado, senão Deus. Os escribas estavam dizendo só na mente, dizendo que era uma blasfêmia. Quem poderia perdoar pecado era somente Deus. E Jesus, conhecendo logo em seus espíritos, que assim razoavam entre si, Jesus já estava ouvindo e sabendo o que ele estava pensando. Eita Deus maravilhoso, gente! Não precisa você gritar tantas coisas para... Não, só o teu pensamento, o Senhor já ouve os teus pensamentos. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Jesus já, em espírito, assim arrazoavam entre si, e lhe disse, por que razoais sobre estas coisas? Em vossos corações, Jesus já respondeu para eles, sem eles falarem nada, só pensou. Aí Jesus disse, por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, eita glória, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou eu dizer, levanta-te e toma a tua cama do leite e anda? Qual é o mais fácil, seus escribas? Eita glória! Qual é o mais fácil? Glória a Jesus! Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecado? E disse aos paralíticos, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Eita glória! Aí o paralítico levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa que está acontecendo. Nós nunca vimos tanto milagre na vida que nem está acontecendo agora. Aleluia! O povo começou a glorificar a Deus e dizendo que não viu tanto milagre na vida deles. Aleluia! Glória a Deus. A outra vocações de Levi. Glória a Jesus. E tomou e saiu para o mar, e saiu, aqui já é outra história, né? A vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Afel, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. Levantando-se e seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste também, estava sentado à mesa com Jesus e com seus discípulos,
muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham seguido. E os escribas fariseus, vendo-o a comer com os publicanos, comendo com os publicanos e os pecadores, disse aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Jesus estava no mundo. Será que o povo não está vendo que era uma multidão que estava seguindo Jesus? Aleluia! Qual dificuldade Jesus comendo no meio dos pecadores, porque Jesus tinha pregando para quem? Para os pecadores, aleluia! Glória a Deus! E Jesus, tendo ouvido isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Eita glória, aleluia. E aqui a história do jejum, em jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuar? Os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejua os teus discípulos? Eita! E Jesus disse-lhe: podem, porventura, os filhos das bordas jejuar? Eita glória! Enquanto está com eles o esposo, enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, porque os discípulos estavam com Jesus. Jesus já fazia esta parte. Aleluia! Glória é o nome santo do Senhor. Mas dias virão em que lhe será tirado, e o esposo estão jejuando naquele dia. Ninguém continua e ninguém costura um remendo de pano novo em um veste velho, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e o rótulo fica maior. Aleluia. E ninguém põe um vinho novo em um odres velho. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e tornou-se o vinho, e os odres estragam. Se o vinho novo deve ser posto em odre novo. Isso é para que, até essa parábola aqui é para que nós aprendamos, certo? Que se você tem uma coisa nova, guarde uma coisa nova dentro de outra coisa nova, ou tem uma coisa nova para fazer dentro de uma nova. Por exemplo, uma madeira velha, você pegar uma madeira nova, pregar numa madeira velha, logo a velha vai cair. Mais ou menos isso, povo de Deus. Isso aqui, muita gente não sabia disso aqui. Glória ao nome santo do Senhor, que o vinho novo, ele vai romper o odre velho, porque já está velho, a madeira é tipo de madeira, né? Já está acabado, não sustenta. Glória ao nome santo do Senhor. Isso aqui é uma lição tremenda para nós. Até além que nós estamos lendo a palavra de Deus, e estamos lendo a Bíblia, e tem a explanação da palavra, aleluia, e a gente aprende mesmo aqui, para você saber de uma coisa. Na Bíblia, você não sabe de nada se você não continuar lendo, ou lendo comigo, aleluia. Se eu estou lendo e você está ouvindo, está aprendendo, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Porque, meu irmão, já li 10 vezes, mas tem algum segredo que você ainda não sabe. Glória a Deus. Nem eu, talvez tem coisa aqui que eu não sei, outras pessoas sabem e eu não sei. É um segredo e é um mistério a palavra de Deus. Vai sustentando aí, povo de Deus. Aleluia. Termina já. E Jesus é o Senhor do sábado. Eita glória.
Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Preste atenção. Tem igreja aí, povo de Deus, que guarda o sábado. A gente tem que guardar todos os dias, certo? Do nosso jeito. Glória ao nome santo do Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. Preste atenção. E aconteceu que, passando ele num sábado pela seara, os seus discípulos começaram a colher espiga. E os fariseus lhe disseram, vês por que fazer no sábado, que não é lícito? Mas ele disseram-lhe, nunca leste o que fez Davi? Glória a Deus. Nunca leste o que fez Davi quando estava necessidade e teve fome, e ele e os que com ele estavam? Davi era um homem de guerra, era segundo o coração de Deus, né? Que a gente não vai ler essa história aí, mas Davi era um homem de guerra, com aquele soldado dele todos, com fome, e chegou na casa de Deus, que glória a Jesus. E Deus não aconteceu nada com ele, além dele comer, ainda Deus os trabalhadores dele, ainda deu os soldados dele para comer. Aí aqui passou na cara dos escribas, glória a Deus, passou na cara dos fariseus, porque os fariseus ignorou quando os discípulos passaram no roçado e colheram algumas espigazinhas de milho e começaram a comer, e eles ignoraram porque era um dia de sábado. Glória a Deus. E Davi entrou também na casa de Deus e comeu o pão que não deveria comer, que era do sacerdote, e passou na cara dele. Por que você não ignorou que Davi também comeu? Eita glória! Então Jesus disse que é o Senhor do sábado, aleluia. Do sábado, da segunda, da terça, da quarta, da quinta até... Eita glória, aleluia! Glória a Deus, teve fome e comeram, e com ele estava. Como entraram na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Aleluia! Não aconteceu nada com Davi. Glória a Deus. Então por que ignorar se os discípulos de Jesus estavam comendo espiga no dia de sábado? Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Por isso que não adianta guardar o sábado, que o sábado do Senhor também é o Senhor do sábado. Glória ao nome santo do Senhor. Se você quer guardar sábado, guarde domingo, guarde segunda, guarde terça, guarde tudo. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Vai prestando atenção aí, pô. Termina já aqui. E com ele estava. E disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem. Eita glória! O sábado foi feito por causa do homem, e não foi feito o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, eita glória, até do sábado é o Senhor. Aleluia! É por isso que eu digo a você, não adianta estar guardando uma coisinha e pecando em outras. Aleluia! Se você é uma pessoa que guarda sábado, também você vai participar do sacrifício. Olha, não vou nem entrar nesse assunto, povo de Deus. Preste bem atenção. Se a pessoa guarda o sábado, também vai guardar a lei do Antigo Testamento e vai fazer sacrifício, que Deus não quer mais disso aí. Aleluia! Deus quer saber, nós aceitando Jesus, nós oramos, jejuando e recebendo como filho dele. Isso que é que Deus quer de nós, amém? E Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Compartilha aí, pessoal, povo de Deus abençoado. Compartilhe, toca o dedo no sininho, dê um joinha aí para mais pessoas ver esse canal, em nome de Jesus. E amanhã, em nome de Jesus, eita, povo de Deus, nós terminamos Marcos capítulo 2, eita glória! Amanhã nós vamos começar o 3, amém? Glória a Deus!